Você não precisa de mais clientes. Você precisa parar de recomeçar todo mês. Eu quero começar esse vídeo falando sobre uma sensação que muitas empresárias conhecem bem. A sensação de estar sempre começando de novo. Você fecha o mês, respira. Consegue bater aquela meta. Consegue pagar as contas. Consegue fazer a folha de pagamento. E por alguns dias, sente até um certo alívio. Mas logo depois, a preocupação volta. Porque um novo mês começa. E junto com ele, voltam as mesmas perguntas. Será que a agenda vai encher? Será que os clientes vão voltar? Será que as vendas vão acontecer? Será que eu vou conseguir manter o resultado? E sem perceber, você entra num ciclo extremamente desgastante. Todo mês parece uma corrida. Todo mês parece uma prova. Todo mês parece uma batalha de sobrevivência. E o mais curioso é que muitas vezes isso acontece até em empresas que já faturam bem. Porque o problema não está apenas no faturamento. O problema está na falta de previsibilidade. Você trabalha, entrega, atende, resolve problemas, lidera a equipe, mas nunca sente segurança. Nunca sente estabilidade. Nunca sente que construiu algo que funciona sem precisar ser empurrado todos os dias. E isso é exaustivo. Porque empreender deveria trazer liberdade. Mas para muitas mulheres está trazendo ansiedade. Armadilha que ninguém te conta. E o mais perigoso é que muitas empresárias nem percebem que estão vivendo nesse ciclo. Porque elas se acostumaram a correr, se acostumaram a apagar incêndio, se acostumaram a resolver problemas de última hora, se acostumaram a viver preocupadas com vendas do próximo mês. E quando você vive assim, por muito tempo, começa a acreditar que empreender é isso, que é normal viver cansada, que é normal estar sempre preocupada, que é normal não conseguir desligar. Mas não é assim. Porque uma coisa é trabalhar duro para crescer, outra, completamente diferente, é viver refém do próprio negócio. E infelizmente, muitas mulheres construíram empresas que dependem delas para absolutamente tudo. Equipe que depende, as vendas dependem, o atendimento depende, as decisões dependem. E quando tudo depende da dona, a empresa cresce até o limite da dona. Quando eu observo empresas que vivem nesse ciclo, eu encontro sempre o mesmo padrão. Elas dependem da próxima venda. Elas dependem da próxima campanha, ou do próximo anúncio, da próxima promoção, da próxima postagem. Tudo depende de alguma inovação. Nada acontece naturalmente. Nada continua funcionando sem intervenção constante. E isso significa que a empresa ainda não construiu previsibilidade. Porque uma empresa previsível não depende exclusivamente do que acontece hoje. Ela colhe também o que foi plantado nos meses anteriores. Mas muitas empresárias estão tão focadas em atrair clientes novos que esquecem completamente de cultivar as clientes que já possuem. E então criam um negócio que vive de esforço, mas não vive de estratégia. Existe uma crença que faz muitas empresárias permanecerem presas. A crença de que estabilidade virá quando tiverem mais clientes. Mas eu quero te mostrar uma realidade diferente. Mais clientes não resolvem problemas de estrutura. Pensa comigo. Se hoje a sua empresa tem dificuldade para acompanhar clientes, ter mais clientes vai piorar isso. Se hoje a sua empresa não possui processos, ter mais clientes vai aumentar a desorganização. Se hoje você está sobrecarregada, ter mais clientes pode aumentar ainda mais a sua exaustão. Percebe? Mais clientes não consertam a estrutura frágil. Elas apenas colocam mais pressão sobre elas. Por isso, tantas empresárias crescem em faturamento, mas não crescem em tranquilidade. Crescem em movimento, mas não crescem em lucro. Crescem em volume, mas não crescem em liberdade. Existe outro erro muito comum: confundir movimento com crescimento. A empresária está ocupada, o telefone toca, o WhatsApp não para, a agenda está cheia, existe muito movimento. E isso cria uma sensação de crescimento. Mas movimento não significa crescimento. Porque crescimento gera resultado, gera previsibilidade, gera lucro, gera estabilidade. Você pode estar extremamente ocupada e ainda assim continuar estagnada. E essa é uma das realidades mais difíceis de aceitar. Porque ninguém gosta de admitir que está trabalhando muito e crescendo pouco. Mas é exatamente essa consciência que abre espaço para a transformação. Empresas fortes não são construídas apenas com vendas, são construídas com processo, com relacionamento, com retenção, com recorrência, com previsibilidade. Uma empresa forte sabe exatamente o que fazer para que uma cliente volte. Sabe como acompanhar, sabe como gerar novas oportunidades, sabe como transformar uma única venda em uma relação de longo prazo. E isso muda tudo. Porque quando você cria previsibilidade, deixa de depender da sorte, deixa de depender do algoritmo, deixa de depender das datas comemorativas, deixa de depender da correria constante. Você começa a construir uma empresa que cresce porque existe um sistema funcionando. E não apenas porque você está esforçando mais. Quando você observa empresas que crescem de forma consistente, percebe um padrão. Elas não passam o tempo inteiro correndo atrás de novos clientes. Elas passam muito tempo cuidando das clientes que já possuem. Elas criam relacionamento, criam processos,
criam experiências, criam acompanhamento. Elas entendem que uma cliente satisfeita vale muito mais do que apenas uma venda. Ela pode voltar, ela pode indicar, ela pode permanecer anos comprando. E quando isso acontece, a empresa deixa de depender apenas da próxima venda. Ela começa a construir previsibilidade. E previsibilidade é o que transforma uma empresa cansada em uma empresa saudável. Então, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Primeiro, construir retenção. A cliente não pode ser tratada como alguém que compra uma vez e desaparece. Você precisa ter um plano claro para que ela continue se relacionando com a sua empresa. Pergunte-se, o que acontece com a minha cliente depois da primeira compra? Porque em muitas empresas a resposta é nada. E esse é um dos maiores vazamentos de crescimento que existe. Segundo, construir relacionamento. As empresas que mais crescem não são necessariamente as que possuem os melhores procedimentos. São aquelas que conseguem criar conexão, que acompanham, que se fazem presentes, que permanecem na mente do cliente. Relacionamento gera confiança. Confiança gera recompra. Terceiro, criar processos. Tudo não pode depender da sua memória. Tudo não pode depender da sua presença. Tudo não pode depender da sua energia. Uma empresa madura funciona através de processos. Porque processos geram consistência. E consistência gera crescimento. Quarto, acompanhar indicadores. Você precisa saber quantas clientes entram, quantas retornam, quantas compram novamente, quantas indicam e quanto tempo permanecem com você. Porque aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Quinto, criar previsibilidade. Quando você conhece os números, quando você possui processos e quando acompanha os clientes, gera recorrência. Você deixa de viver no modo sobrevivência e começa a construir crescimento consistente. Hoje eu quero te desafiar a fazer uma reflexão simples. Se você parar de divulgar sua empresa por 7 dias, o que acontece? As clientes continuam voltando? Os processos continuam funcionando? O faturamento continua acontecendo? Ou tudo para? Essa resposta revela o nível de dependência que a sua empresa ainda tem de você. E talvez seja exatamente aí que esteja a sua próxima oportunidade de crescimento. Porque empresas fortes não são aquelas que funcionam apenas quando a dona está presente. São aquelas que continuam gerando resultado mesmo quando ela não está olhando cada detalhe. Agora me conta aqui nos comentários. Você sente que a sua empresa está crescendo ou apenas sobrevivendo? Eu quero ler a sua resposta. E mais do que isso, qual é a área que hoje mais depende de você? As vendas? A equipe? O atendimento? Ou a gestão? Escreve aqui para mim nos comentários. Porque essa resposta pode revelar exatamente onde está o próximo passo para o crescimento da sua empresa. E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com outra empresária que precisa ouvir essa mensagem. E aproveite para se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu compartilho conteúdo sobre direção, lucro e escala para empresárias da saúde, beleza e bem-estar, que querem construir uma empresa previsível, lucrativa e capaz de crescer sem depender delas para tudo. Nos vemos no próximo vídeo.